Boa tarde, senhoras, boa tarde, senhores. Eu sou a professora Tayane, professora de Geografia de vocês, e hoje nós vamos estudar as grandes potências nesse cenário multipolar. Bem, essa aula de hoje você vai usar para resolver a atividade 5, e ela é destinada às turmas terceiro Alfa, Bravo e Charlie. Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Grandes potências. Quando a gente fala em grandes potências mundiais, nós devemos ter em mente três fatores muito importantes: o poder político, o poder militar e o poder econômico. Nesse cenário atual, a gente viu na semana anterior que no período da Guerra Fria a gente dizia que o mundo ele era bipolar, porque haviam apenas duas grandes potências, Estados Unidos e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que é a União Soviética, a atual Rússia. Só haviam essas duas potências. Só que agora, no cenário atual, existem várias potências, por isso que a gente diz que o cenário ele é multipolar, porque tem muitas potências. E dessas três formas aqui que eu apresento, de poder e influência, qual dessas três vocês acreditam que é a mais importante? Vamos lá. É o poder político, militar ou econômico? Pense um pouquinho aí. O que você acha que é o mais importante na atualidade? Em seguida, eu dou a resposta para vocês. Bem, dentre esses três, o mais importante atualmente é o poder econômico, é o dinheiro, é a influência econômica. E muitas vezes, alguns países com esse poder econômico, eles acabam tendo também poder político e, em alguns casos, esse poder militar. G7. O que é o G7? Existem vários grupos e blocos econômicos. O que são esses grupos e blocos econômicos? Os países, os primeiros ministros e presidentes, eles já perceberam que nenhum país consegue sobreviver à economia mundial sozinho. Eles precisam se articular e criar aliados. E isso fez com que surgissem os blocos econômicos, que é um assunto que nós vamos ver à frente, e também essas conferências e esses grupos. Hoje a gente vai estudar em especial um grupo chamado G7 e outro chamado BRICS. O G7 é um grupo composto por alguns países do continente europeu e mais o Japão, o Canadá e os Estados Unidos. Eu coloquei aqui a bandeira de cada um. Será que vocês conseguem identificar de onde que é a bandeira de cada um desses locais? Vamos lá. Essa bandeira aqui, nas cores verde, branco e vermelho, é a bandeira da Itália. A seguir, a bandeira do Canadá, a bandeira do Reino Unido, a do Japão, acho que ela é fácil de identificar, ela é bem famosa. Bandeira da França, dos Estados Unidos e da Alemanha. Então, quando a gente fala em G7, esses aí são os 7 países que pertencem a esse grupo. Agora, vamos localizar esse grupo de países aqui no mapa. Bem, a gente tem aqui os Estados Unidos, tá? Esse, onde eu fiz um X. Tem uma ilha aqui no Oceano Pacífico chamada Havaí, que é um estado norte-americano, pertence aos Estados Unidos. E nós temos este pedacinho aqui, que é o Alasca, que também pertence aos Estados Unidos. Acima dos Estados Unidos, nós temos o Canadá. Indo agora para o continente europeu, a gente tem esse país aqui bem grandão lá no meio da Europa, que é a França. E aqui, bem em cima do Amapá, tem um território que pertence ainda ao governo francês, que é a Guiana Francesa. Temos esse país aqui que parece uma bota. Deixa eu mudar aqui a cor da caneta, que eu acho que fica mais fácil para vocês visualizarem. Bom, esse país aqui que parece uma bota é a Itália. E esse aqui acima da França é a Alemanha. E esse conjunto de ilhas lá no continente europeu a gente chama de Reino Unido. Para cá, já para o continente asiático, no Oceano Pacífico, a gente tem esse conjunto de ilhas aqui também, que é o Japão. É muito importante, sempre que vocês forem estudar algum conteúdo da disciplina de geografia, que vocês tentem localizar onde é que fica esse lugar.
Lá no livro de vocês, na página 240, tem o mapa mundi. Então, quando eu der a aula aqui pelo vídeo, ou quando vocês forem resolver as atividades, tentem localizar no mapa. Além desse mapa mundi, tem também o mapa do continente americano, que é onde fica o Brasil, e o mapa político do Brasil, que é o mapa que mostra a divisão por estados. Pois bem, gente, por que é importante a gente ter isso em mente? Isso é muito cobrado no Enem, né? Às vezes eles colocam só o mapa lá e a gente tem que pôr, baseado naquilo que a gente já estudou, identificar qual é aquele país ou qual é aquela situação relatada. Então, é muito importante que a gente consiga se situar. Percebam um fator muito importante. A gente tem mais ou menos por aqui, vai ficar torto, mas não tem problema. A gente tem, vou tirar aqui meu livro, a gente tem aqui no centro do planeta a linha do Equador. Percebam que esses países que pertencem ao grupo chamado de G7, todos eles ficam acima da linha do Equador. A gente vai precisar disso para o próximo conteúdo, né, lá para o capítulo 6, quando nós formos falar sobre essa divisão aí em países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Tá? Então, esses aí são os países que pertencem ao grupo denominado G7. O G7, deixa eu tirar aqui. O G7 realiza encontros anuais com o propósito de discutir e tomar decisões importantes nas áreas de economia, problemas sociais mundiais, questões e conflitos militares, meio ambiente, política internacional, comércio internacional, entre outros. Juntas, essas nações representam metade da economia do planeta. Metade do dinheiro que circula pelo planeta pertence a esses 7 países. Além desses 7 países, tem uma instituição que pertence ao G7, que é a União Europeia, né? A França, a Itália e a Alemanha pertencem à União Europeia. O Reino Unido já pertenceu no passado. E eles achavam, né, que seria muito interessante que esse grupo chamado União Europeia também fizesse parte do grupo. A União Europeia é um bloco econômico formado por países europeus. Então, mesmo não pertencendo ao G7, alguns outros países também fazem parte indiretamente, como, por exemplo, Portugal e Espanha. Eles não estão dentre os 7 países mais ricos do mundo, mas eles pertencem à União Europeia e são representados, então, pelo representante. Aqui eu trouxe para vocês uma foto dessa reunião, né? Ainda era o presidente Donald Trump, lá dos Estados Unidos, e os vários primeiros ministros de cada um desses países. E percebam aqui que a gente tem 2 bandeiras da União Europeia, porque a gente tem, além dos primeiros ministros e presidentes, temos também 2 representantes desse bloco econômico. Em 2008, aconteceu uma crise que fez com que várias instituições financeiras, vários bancos e empresas que pertencem ao G7 quebrassem. O que foi que aconteceu? Nós estávamos em um contexto econômico de juros muito baixos. Isso fez com que muitas pessoas pegassem empréstimos. E um empréstimo específico que é chamado de hipoteca. Hipoteca é um empréstimo que você faz dando a sua casa como garantia. Algumas pessoas fazem isso até mesmo para comprar a sua casa. Elas emprestam do banco aquele dinheiro, compram a casa e aquela casa comprada é que fica como garantia caso a pessoa não pague a dívida. Muitas pessoas em 2008, né, na verdade nos anos anteriores a 2008, fizeram as hipotecas. Isso gerou uma valorização de imóveis, porque muitas pessoas queriam comprar casa. E isso fez com que o preço dos juros, que antes era baixo, aumentasse. O preço dos juros aumentando, as pessoas que tinham pego o empréstimo não estavam conseguindo pagar. A dívida ficava cada vez mais alta. E aí o que elas fizeram? Venderam o que tinham, pagaram as suas dívidas? Não. Elas foram ao banco e fizeram novos empréstimos. E aí, com esse dinheiro, elas deveriam ter pago o empréstimo anterior. Não, elas não fizeram isso. O que elas fizeram? Gastaram tudo, torraram tudo. Parecia, eu tô rica, eu tô rica. E aí compraram roupas, sapatos, telefones e acabaram ficando ainda mais endividados. Isso gerou uma coisa que a gente conhece como inadimplência.
quando uma pessoa não consegue pagar as suas contas. Só que isso não foi uma, nem duas, nem 10 pessoas, foram milhares de pessoas. Muitas delas, inclusive, perderam as suas casas. Essa falta de pagamento fez com que várias empresas, vários bancos, empresas financeiras quebrassem. E como eu falei, hoje em dia nenhum país fica sozinho. A gente precisa, um país precisa do outro para ele poder se sustentar economicamente. E muitos desses bancos e empresas financeiras são chamadas de empresas multinacionais ou transnacionais, que são empresas que têm o seu capital investido em vários países. Acontece que muitas dessas empresas que estavam nos Estados Unidos tinham também capital investido em outros países do G7, Alemanha, França, Reino Unido. E aí gerou uma crise que afetou inicialmente os Estados Unidos, mas que também alcançou a todos esses países que pertencem ao grupo G7. Isso fez com que se fortalecesse um grupo chamado de potências emergentes, denominado BRICS, formado pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. BRICS é um acrônimo, ou seja, a junção das iniciais de palavras que formam outro termo. Seu criador é o economista britânico Jim O'Neill, do grupo financeiro Goldman Sachs, em 2001. O economista tentava encontrar uma forma de traduzir o crescimento econômico que seria protagonizado naquela década por Brasil, Rússia, Índia e China. Por conseguinte, o BRIC se constituiu em bloco em 2009 e desde então vários encontros periódicos entre esses países foram realizados. Em 2011, mais um país foi agregado, a África do Sul. Desse modo, o grupo que se chamava BRIC passou a se chamar BRICS. Agora vamos localizar aqui onde que fica cada um dos integrantes do bloco BRICS. Brasil, né? Esse aqui é facinho para vocês. Aqui no sul do continente africano, nós temos a África do Sul. Aqui, esse país que tem esta pontinha aqui no continente asiático é a Índia. Esse país aqui que detém uma grande extensão territorial é a China. E temos aqui em cima o maior país do mundo, a Rússia, né? Que lá no período da Guerra Fria, na verdade, desde o início do século XX, eles se chamavam União Soviética. E aí, no início da década de 90, ele volta a se chamar Rússia. O que é o BRICS? O BRICS ele é um grupo, ele tem funções muito parecidas com o G7. Eles têm a função ali de se ajudar economicamente. E aí, um dos frutos, né, dessas reuniões, desse grupo, foi a criação do novo Banco de Desenvolvimento, né, ou Banco do BRICS. Esse banco ele foi criado em 2014 aqui no Brasil, na cidade de Fortaleza, e foi implantado em 2015. E ele tem a participação igualitária dos 5 membros. Então, todos os 5 países eles participam, ou seja, eles contribuem financeiramente para esse banco e eles também têm dinheiro que eles podem emprestar. Atualmente, ele é presidido por um brasileiro, né, que ele trabalhou por muito tempo no Ministério da Economia, e ele é focado em projetos em áreas como rodovias, ferrovias, transporte urbano, energia renovável, educação, água e saneamento. Agora, por que o dinheiro do BRICS ele vai prioritariamente para esse tipo de investimento? O investimento em rodovias e ferrovias ajuda a melhorar o transporte de mercadorias. O transporte urbano melhora a qualidade de vida nas cidades. O investimento em energia renovável ajuda a gente já a se planejar para uma crise no petróleo, né? O petróleo atualmente é a principal fonte de combustível do mundo e ele vai faltar daqui a alguns anos. Então, investimento em energia renovável justamente para que a gente já se prepare para quando o petróleo não estiver mais disponível. Educação, porque com investimento em educação a gente consegue investir em tecnologia e assim desenvolver diversas coisas. Um exemplo claro disso foi agora a busca incessante pela vacina, né? Aqueles países que tinham investimentos em educação conseguiram desenvolver uma vacina muito mais rápida e em água e saneamento, diminuindo aí o índice de mortalidade infantil e de contaminação por algumas doenças.
Empréstimos do Banco BRICS. Bem, quando a gente analisa os investimentos que foram feitos no ano de 2020, ano passado, o Brasil ele foi o país que mais conseguiu empréstimos, tá? Cerca de 3.475, são cerca de 3.475 milhões de dólares ele conseguiu em investimento no ano passado. Algumas pessoas atribuem isso ao fato de atualmente o BRICS ser presidido por um brasileiro. Isso, de certa forma, facilitou a concessão de empréstimos para o governo brasileiro. Agora, quando a gente analisa esses empréstimos no decorrer do tempo, o país que mais emprestou dinheiro do BRICS foi a Índia. O Brasil ele fica aqui em terceiro lugar. Em 2020, os principais projetos de investimento do BRICS no Brasil foram relacionados à recuperação econômica em resposta à pandemia. Então, por exemplo, aquele auxílio financeiro e alguns investimentos que o governo brasileiro fez nas empresas foi justamente parte do dinheiro que veio do BRICS. Projeções para o PIB de 2020 do BRICS. O ano de 2020 foi um ano bem complicado financeiramente, muitas empresas fecharam, né? Por um tempo aí, né, de março até agosto mais ou menos, só que houve também um grande percentual de empresas que quebraram, foram à falência. Isso em várias partes do mundo. Mas observem o seguinte, quando a gente analisa o BRICS, nós tivemos um país aqui, a China, que ela teve um aumento de 2%. Isso quando a gente compara o PIB de 2020 com o PIB de 2019. A China ela teve um crescimento econômico de 2%. Isso porque, por mais que a doença tenha, de certa forma, surgido nesse país, ela não afetou tão drasticamente a população, né? A China ela conseguiu se organizar rapidamente com as quarentenas e também lá no continente asiático, na China e no Japão, já era rotineiro, já era habitual para a população usar máscara. Isso fez com que aí o número de vítimas fosse muito menor do que vários outros países. Quando a gente analisa o Brasil ele teve uma recessão econômica, né? Quando a gente compara 2019 com 2020, o Brasil teve uma recessão de 5,4%, ou seja, ele cresceu menos do que 2019. Como é que a gente pode observar isso na prática? Quando a gente compara o preço de alguns alimentos em 2020 e 2019, a gente percebe que em 2020 esses alimentos estavam mais caros. Vamos analisar agora aqui o percentual de vacinados entre o G7 e o BRICS. Atualmente, né, desse grupo de países que eu trouxe para vocês, o país que apresenta o maior percentual de vacinados é o Reino Unido, com 57%, o Canadá tem 51%, Estados Unidos 49%, Alemanha 40%, Itália 35%, França 34% e Japão 5%. Chama muito a atenção de autoridades internacionais, da ONU e várias organizações, o fato do Japão ele está em descompasso, ele não está conseguindo avançar tão rapidamente na vacinação. Quando a gente analisa os países pertencentes ao BRICS, a gente observa que o Brasil está em uma boa posição. Atualmente, 19% da população brasileira já foi vacinada. Na Rússia e na Índia, 11%, na China, 4%, e na África do Sul, 1%. É importante dizer que, quando eu fiz a pesquisa para montar essa aula de hoje, eu levei em consideração o percentual de pessoas que já tinham tomado pelo menos a primeira dose, visto que a maior parte das vacinas disponíveis são aplicadas em 2 doses, tá? Então, esses percentuais com base em pessoas que já tomaram pelo menos a primeira dose. É muito importante aqui ressaltar que no BRICS, o Brasil ocupa essa primeira posição no percentual de vacinação, devido a nós termos historicamente, né, construído um sistema público de saúde altamente organizado e muito organizado também com relação às campanhas de vacinação. Em muitos desses países que pertencem ao BRICS e até alguns países que pertencem ao G7, o sistema de saúde ele não é tão organizado. Eu sei que o SUS tem vários problemas, que às vezes
As filas são demoradas, às vezes o atendimento não é como nós gostaríamos, mas é importante falar que nesse contexto de pandemia, ele foi muito importante para salvar milhares de vidas. E com a vacinação, estamos salvando ainda mais vidas. Então, assim, vamos desconsiderar esse contexto de pandemia. Independente de pandemia, o Brasil ele já tinha campanhas de vacinação atual, né? Ou atualmente. Então, quando a pessoa ela precisava tomar uma vacina de hepatite, de febre amarela, ela já sabia que bastava ela ir ao posto de saúde que ela ia conseguir tomar aquela vacina. O Brasil também ele é muito organizado com relação à vacina para as crianças. Então, nós temos campanhas periódicas de vacinação para doenças que acontecem na infância, como sarampo, paralisia infantil. Isso fez com que o Brasil estivesse aí bem avançado. Poderíamos ter avançado ainda mais se o Brasil tivesse comprado mais vacinas e agilizado esse processo de vacinação, visto que nós já tínhamos toda a estrutura para vacinar, faltava apenas a vacina. Bem, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só me chamar lá no WhatsApp, tá bom? Tchau, tchau e até a próxima aula.